Olá, meu nome é Cecília e eu ensino pessoas a meditar e eu tenho há mais de 25 anos que eu pratico essa técnica de meditação e eu aprendi essa técnica em 1988, né? Lá se vão bons anos, e naquela época pouco se falava em meditação e também pouco se falava sobre os efeitos da meditação. E eu comecei a praticar, até porque eu gostei muito da técnica, comecei a me sentir bem a partir do momento que eu comecei a praticar. Assim, brevemente, fazia o que, um mês que eu comecei a praticar, me sentia bem, gostava e fui praticando. Até que um dia, eu conversando com a minha professora Solange, que perguntei para ela que eu tava sentindo umas mudanças na minha pessoa. E eu disse, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas tem algumas coisas que estão mudando em mim. E, por exemplo, eu era uma pessoa, digamos assim, eu não sei se deprimida ou com sintomas, uma candidata à depressão. Eu tinha um certo down, uma certa tristeza no final da tarde. E eu não tinha motivos aparentes, como toda pessoa que às vezes é triste, não tem nem motivos para ser. E acaba começando a tomar remédios, enfim. Mas eu tive sorte, isso eu considero uma grande sorte, de começar a praticar a meditação. E aquela tristeza simplesmente foi sumindo da minha vida. E eu acho que isso fez uma diferença brutal em todo o resto dos acontecimentos que eu tinha. Porque eu já tinha 2 filhos, estava bem casada, uma situação financeira estável, eu não tinha nada aparentemente motivos. E aí, quando comecei a praticar a meditação e lá comecei a sentir os benefícios da meditação, eu até conversei com a minha professora e perguntei, eu estou sentindo umas coisas diferentes, aquela tristeza não tenho mais, parece que eu estou mais contente, mais feliz e etc. E ela me perguntou, você está praticando regularmente a meditação? Porque ela que me ensinou a técnica, né? Eu digo, estou. Ela disse, não, então continua, é normal, é isso aí, continua que vai ser... cada vez vai ficar melhor. E na verdade foi o que aconteceu. E hoje eu fui empresária e agora vendi minhas empresas e eu resolvi, como missão da minha vida, ensinar as pessoas a meditar, porque eu tenho visto tantas pessoas sofrerem, tanto sofrimento desnecessário, as pessoas ficando doentes, que eu disse, não, as pessoas precisam saber os efeitos da meditação, o que a meditação pode fazer por você, né? E eu falo, e as coisas assim, até uma pessoa que tem insônia, por exemplo, vamos falar sobre insônia, né? Que coisa, passa o dia trabalhando, dando conta de todas as suas atividades, e na hora que você vai dormir, simplesmente você não consegue conciliar o seu sono. Aquele sono maravilhoso que você precisa ter, até para ter saúde, até para os teus hormônios se renovar, até para você ter disposição. Meu Deus, o que vale uma noite de sono, né? Pensa bem, o quanto vale tu dormir bem à noite? Porque a pessoa já levanta, dormi muito bem essa noite, fica toda feliz, só porque dormiu bem. Então imagina o preço que uma pessoa tem e que paga, o preço que se paga por uma noite insônia. Tu fica virando para um lado, virando para o outro, e pior do que isso, parece que os pensamentos noturnos são os mais sombrios das pessoas. Parece que todos os demônios, os monstros que andam por aí, de noite, quando a gente tem insônia, vêm alojar no nosso cérebro. Isso é muito comum, é muito normal. Quase sempre as pessoas começam a ficar insônico e os pensamentos ficam dark, ficam pesados, começa a imaginar tempestades onde não tem, começa a imaginar coisas onde não vai acontecer, começa a ficar, vou perder meu emprego, vou voltar isso. E tudo é causado por uma falta de um condicionamento de dormir bem. E se você pensar bem, quantos é maravilhoso, isso eu sei porque todas as pessoas que praticam meditação, inclusive eu, a rotina ideal é essa, é tu praticar de manhã, quando acorda, e praticar à noite antes de dormir. Antes de dormir, tu faz todas as tuas tarefas. Eu pratico na cama, eu sento na cama, faço a minha posição de meditação. Qual é a posição ideal? É sempre sentado, não é deitado. Você tem que sentar, você tem que cruzar as pernas. E aí você vai para a sua respiração
e você vai para essa concentração, pratica a sua meditação e depois mergulha na cama. E isso é uma coisa importantíssima. O quarto da gente tem que ser uma caverna. Os médicos estão cansados de falar pra gente. O quarto é uma caverna, não tem televisão, não tem LED, não tem celular, não tem nada. Quando você for pro seu quarto, lembre-se disso. Quando você for pro seu quarto, é o seu luxo maior. E eu sempre digo que o nosso quarto deve ser a coisa mais luxuosa que a gente tem na vida. Os lençóis maravilhosos, as cobertas macias, uma cama, um colchão de primeira linha, porque a noite de sono, ela é responsável por milhares de coisas nossas. Então, quando você prepara o seu quarto já com um ambiente agradável, um lençol cheiroso, aquela cama macia, aquele travesseiro gostoso, você já se condiciona para um ambiente agradável, para um prazer de dormir. E eu sempre digo para os meus alunos, por favor, invistam no seu ambiente de dormir. Invistam no seu melhor lençol, na coisa que melhor você pode comprar, a sua melhor roupa para dormir. Porque lá você vai recuperar o seu sono, vai recuperar um monte de coisa da sua vida, vai fazer com que você no outro dia levante de bom humor, que você levante e vá para o seu trabalho, ou que você levante e encontre os seus familiares e tenha um bom humor, dá um bom dia. Tô repousada. É quase eu digo que é uma coisa quase insana, uma pessoa, por exemplo, botar uma televisão no quarto. A televisão, ela é um lugar, digamos que deve ter um espaço muito pequeno na nossa vida. Porque ela tem muita coisa que ela traz junto, ok, mas não no nosso quarto. A televisão não é para o nosso quarto. E ouvir rádio também, às vezes eu penso, ouvir rádio, se você pegar alguma dessas rádios que tem notícias de última hora, a gente sabe quais são as notícias. Porque por incrível que pareça, o ser humano tem uma tendência a gostar de tragédias. Parece que a tragédia atrai. Tanto é que vocês podem ver pela televisão o quanto a tragédia traz ibope. Por que vocês acham que a televisão mostra aquelas pessoas que estão morrendo, as pessoas que são assaltadas, ou as pessoas que tiveram uma coisa muito... pegou fogo a casa? É uma desgraça. É quase como eu sempre digo, é quase como se pudesse o sangue sair pela tela da TV. Mas por que isso acontece? Não é de graça que a televisão coloca isso. A televisão coloca isso porque o ser humano tem uma tendência é como se um certo olhar sado, assim, de olhar a tragédia que está acontecendo. Só que no momento que você está assistindo essa tragédia, isso está entrando para dentro de você, para dentro da sua mente. E aí você está pronto para querer ir dormir e lá ver uma tragédia, pegou fogo na casa de uma pessoa, eles perderam tudo, aí tu vê aquela mulher chorando com uma criança. Meu Deus, meu coração já fica apertado. Ok, nós não podemos fazer nada? Não, realmente a gente não pode. Nesse momento não podemos fazer nada. Só que essa tragédia tá lá, vai lá para os teus pensamentos. Aí tu diz, coitada, tu vê, aí tu já te envolve, tu fica envolvido por aquilo. E isso não é muito bom para o nosso cérebro. Não nos alimenta. Não traz uma alegria genuína, não traz uma coisa boa. Aí você já sai para ir dormir com aquele pensamento. Coitada daquela gente, tu vê, perderam tudo e agora? É difícil? É, mas ouvir tragédias à noite é alimentar os monstros, como eu digo. Alimentar aquelas coisas que a gente não precisa ter. Nós temos que ter um cérebro, uma mente mais soft, com pensamentos mais soft. E só que a televisão, infelizmente, e isso é por causa da venda, do comercial, as propagandas, os comerciantes que vendem produtos, eles investem na televisão. Mas investem por quê? Porque dá ibope, porque as pessoas escutam. E aí você está pronto para ir dormir, e o que você faz? Assiste um programa dele. Não dá. Aí você chega no teu quarto, pronto. Já fica pensando, já fica aquele down batendo, aquela coisa, e o teu cérebro que precisa repousar, e o teu corpo que precisa entrar
em relaxamento, não entra. E aí tu começa a ficar insone também. Então, por isso que os médicos falam muito, e isso também eu concordo, que a gente tem que se preparar para ir dormir. Se alimentar mais cedo, 8 horas, 7h30, 8 horas, se alimentar, depois toma um chá, alguma coisa, faz uma conversa com quem estiver por perto, se não tiver por perto ninguém para conversar, pega um bom livro, vai ler. Que, inclusive, eu ouvi uma pessoa, um palestrante nos falar, que um dos mecanismos de ativar a memória é ler. Por que ler ativa a memória? Porque ler te obriga a criar imagens. A TV não te obriga a fazer nada, tu olha e tá visto. E ler um livro, tu tem que construir aquele cenário. Observe, tu constrói o cenário da pessoa, o local onde ela está, do jeito que você é, do jeito que você conhece as coisas. E isso é muito legal para nossa memória. Então vamos ler um livro. Além de ser uma coisa mais repousante, digamos, também tem esse lado de ativar a nossa memória. E aí que eu falo que onde a meditação entra. Pensa assim, ó, porque a meditação faz com que você... Ontem mesmo eu estava vendo um player, o Érico Rocha, que é um player brasileiro, vocês podem entrar na internet, é um cara que tem uma responsabilidade enorme, ele tem milhares de alunos, ele tem a forma de lançamento que é uma coisa fantástica, mas ele tem muita responsabilidade. Ele tem sucesso? Tem. Mas o sucesso também tem a sua carga de responsabilidade. E ele estava falando exatamente isso. Que ele pratica meditação, acho que há mais de 5, 6 anos. E ele, inclusive, tem uma meta muito audaciosa, que eu considero, de praticar 20 minutos por dia. Depois ele passou para 40, depois ele diminuiu para 20. Ele começou por 365 dias. Porque ele tem um jeito bom e estratégico de viver. Eles vou aprender a meditar e vou meditar por 365 dias. E ponto. Quando chegou na metade do tempo, ele estava se sentindo muito bem. Disse, não, peraí, agora eu quero para 500 dias. E continuou. E continua meditando até hoje. E ele estava comentando essa semana sobre o efeito que a meditação está deixando ele com uma clareza mental, com um foco muito grande, que ele não consegue, assim, que ele está sempre presente. Presente nos acontecimentos. Ele consegue enxergar praticamente mais do que os auxiliares dele. E ele estava comentando dos efeitos que a meditação, que ele percebeu todos os efeitos da meditação. Então, agora nós estamos falando só em um efeito, que é a insônia. Porque quando você começa a praticar a meditação, e os efeitos começam a surgir. Porque a gente não é um braço, né? Não é só a insônia. O efeito da meditação, ele é geral. Ele não tem só efeito sobre a tua insônia. Ele vai ter efeito sobre o teu humor, ele vai ter efeito sobre o teu foco, ele vai ter o efeito sobre a inteligência. Vários e vários efeitos. Nós temos falado muito sobre isso, os efeitos da meditação. Mas eu fico preocupada hoje, porque meus alunos comentam muito, do sofrimento que é uma pessoa que tem insônia. Aí ela apela para os produtos químicos, farmacêuticos. Você só está ajudando a indústria farmacêutica a ficar mais poderosa. Porque eles têm todo o interesse do mundo que as pessoas tenham insônia, que tomem remédio para dormir. Isso é o que eles querem. Esse é o comércio deles. Agora, o que é que você pode fazer para se livrar dessas pílulas? Se livrar dessa química? Que hoje os médicos, assim, todo remédio ele tem um efeito colateral. Tá, você não consegue dormir? Melhor você tomar um remédio, pelo menos tu dorme. Agora, vamos tratar essa insônia de uma maneira mais saudável. E uma das maneiras é meditação. Todas as pessoas que começam a praticar a meditação, passo a passo, eles vão dormindo melhor. Pensa, toda a estrutura da meditação faz com que você tenha uma certa... O teu cérebro começa a ser treinado e quando você entra no seu quarto, pensa comigo, entra no seu quarto como se fosse uma caverna.
aquele lugar gostoso, macio, tudo muito agradável. Não é o tamanho do quarto, hein, gente? Não pense assim, eu tenho que ter um quarto grande. Não, o quarto pode ser o menor possível, mas que ele seja bem cuidado. Que as coisas sejam bem arejadas, bem perfumadas, agradável. Não importa onde é o seu quarto, importa como você cuida dele. E que ele possa ser escuro. Então, quando você chega no seu quarto, o seu mindset já muda. É como eu digo sempre, como entrar numa igreja, né? Quando a pessoa entra numa igreja, vocês já perceberam, ela faz o sinal da cruz, quando ela termina de fazer o sinal da cruz, ela mudou o estado mental. Faça essa experiência. Entre numa igreja, se vocês forem católicos, ou numa sinagoga, se forem judeus, em qualquer templo que vocês frequentem, e ver se todo mundo, no início, ele tem um ritual de entrada. Por que o ritual de entrada? Porque o ritual de entrada faz com que você mude o seu estado mental. Então, é muito comum a gente ver entrar, eu sou católica, não praticante, mas enfim, fui batizada, né? E aí, quando eu entro numa igreja e faço o sinal da cruz, pronto, meu estado mental muda. Eu já falo baixo, eu já entro em estado de contrição, eu já fico quieta. Muda tudo, muda tudo. Por isso que ritual são coisas muito importantes na nossa vida. Nós temos vários rituais. E eu sempre digo para os meus alunos, quando você vai praticar a meditação, aprender a técnica de meditação, a primeira coisa é construir um ritual. Qual é o teu ritual? Bom, meu ritual é sentar numa posição agradável, confortável, eu coloco a coluna ereta, eu descontraio os ombros, eu coloco as minhas mãos em concha, apoiadas sobre as pernas e vou para a minha respiração. É o primeiro passo. Com isso, o que acontece? Isso é construir um ritual. Agora você imagina, você entrou no seu quarto para dormir, escovou os dentes, fez tudo. Aí quando você vai chegar na sua cama, você faz o ritual da meditação. Quando você começar a fazer o ritual, a tua mente já vai se alterar, já vai se modificar, se preparando para a meditação. Isso é fantástico, e isso vocês têm que ver. Em qualquer ritual que você faça, você produz essa mudança, né? Mesmo assim, você vai encontrar uma pessoa que é muito, muito importante para você. Você já muda, já tem um outro mindset. Então, o ritual da meditação, eu considero ele importante com a mesma analogia que nós temos em entrar qualquer coisa, porque tu é um acelerador. Então, tu entrou no quarto confortável, tu faz aquela posição, faz o teu ritual, quando vai para a concentração, no início tem que ser de olhos fechados. É possível meditar de olhos abertos? É possível, mas os iniciantes é muito mais difícil. Então, não vamos fazer o caminho mais difícil, vamos para o mais suave. Então, fecha os olhos e se concentra. Se concentra na respiração. Começa pela respiração, que já é algo muito fantástico. Porque, às vezes, eu pergunto para as pessoas, como é que você respira? A pessoa fica me olhando. Então, a pessoa precisa compreender o mecanismo da respiração, porque a respiração é um aliado muito importante para nós atingirmos a meditação. Por isso que a respiração da pessoa tem que ser abdominal. Não pode ser torácica, respirar só pelo... Não, tu tem que respirar pelo abdômen. Quando você inspira, você dilata o abdômen. E quando você inspira, você recolhe o abdômen. Tem que aprender essa respiração. Porque essa respiração, ela descontrai. Até no teu dia a dia. Tu respira, tu vai produzindo uma descontração na região da respiração. Então, tu amplia a tua respiração, tu ganha mais energia pela troca de oxigênio e, além disso, você fica mais descontraído. Então, quando você vai praticar meditação e vai para o teu ritual da meditação, que você se senta, o que vai acontecer? Você coloca as mãos e vai para a sua respiração. E a respiração deve ser abdominal. Porque aí o teu mindset já muda, tu já descontrai os ombros, entendeu? Já fica mais descontraído o corpo. E isso ajuda muito na meditação. Porque, é claro, nós temos... Tudo que a gente começa a fazer de novo, o corpo começa a reclamar, né?
Ai, para aí, agora vai ficar de perna cruzada, quanto tempo? Tô cansei. Ou a coluna fica lá, não, larguei os ombros, não, tô muito tenso. Mas não tem jeito, não tem volta. É como qualquer coisa, como andar de bicicleta. A primeira vez tu cai, levanta, incomoda o corpo, será que eu ando? Daqui a pouquinho tu tá andando de uma maneira muito confortável, nem lembra. Quando as pessoas me perguntam, mas não vai me doer as costas, eu nem lembro que existe costas quando começa a praticar meditação. Mas isso é um processo que você vai adquirindo com o tempo. Então, com o tempo, você começa... Por isso que digo assim, não desiste da posição. Tu não pode. Porque o corpo vai se acostumar. O corpo é o nosso grande aliado. O problema é a nossa mente, né? A nossa ansiedade. Aí tu diz assim, não sei, não vou aguentar. Aguenta mais 1 minuto. Às vezes eu digo uma técnica interessante, é essa assim, ó. Tu tá lá, começou a doer, sei lá, os braços, sei lá o que pode doer. Tu diz, bom, ok, pode ficar doendo, mas eu vou ficar aqui mais 1 minuto. E você vai perceber que lentamente tu fica mais 1, mais 2, mais 3, e quando você vê, você fica lá os teus 8, 10, 15 minutos numa posição confortável, você nem lembra do corpo. Então, por isso que o ritual da meditação ele é importante, e você deve repeti-lo todos os dias. Porque uma coisa é certa, variar, nunca esqueçam disso, é o alimento da mente. A mente adora ir para o parque de diversões. E o que você quer com a meditação? Focar a sua mente. Manter ela concentrada em um único ponto. E você vai treiná-la e ela vai fazer isso. Porque a mente é nossa aliada. A nossa mente é como eu digo, é como um maestro. Ela coordena todos os nossos órgãos. Os nossos órgãos são os músicos. Ela manda em tudo, mas ela, ao mesmo tempo que ela manda, ela tem uma força de querer, parece assim, quando você deseja a coisa melhor, ela colabora com você. É um mistério da mente, porque na verdade a mente é um mistério para todo mundo, para todos os cientistas, as pessoas que meditam, os filósofos, os grandes sábios, têm a mente como uma grande caixinha de surpresa. Ok, tudo bem, mas nós temos que saber como aproveitar essa ferramenta maravilhosa que ela é. E aí que eu digo que se você praticar a meditação, você se livra de muitas coisas, dependentes, né? Dependente de coisas como essa da insônia, que você depende de uma pílula para dormir bem. Não precisamos mais disso. A meditação chegou no Ocidente, porque muitas pessoas, eu acho assim, até às vezes quando a gente se fala, que a meditação acabou vindo para o Ocidente para as pessoas de maiores posses, né? Vocês podem ver que os grandes players, Steve Jobs, essa turma, todo mundo pratica meditação, né? Tem muita gente com muito poder. Chegou a ficar assim, é os ricos que podem meditar, porque pode pagar um professor, pode... Olha, hoje está democratizado isso. Acabou, não é privilégio dos bem-nascidos, como eu digo. Hoje, qualquer pessoa, tem várias pessoas ensinando a meditar. Eu tenho lá no Instagram, Cecília Perlin Meditação. Eu tenho um e-book que eu deixei lá. Vocês podem fazer download, leiam o e-book. Lá tem meu e-mail. Vocês podem me mandar... tirar dúvida, como é que eu faço, que tipo de profissional eu posso pegar para aprender a meditar. Me escrevam. Eu tenho a maior alegria em poder hoje ajudar as pessoas, porque eu vejo a mudança que acontece nos meus alunos. Aí a pessoa começa a praticar e de repente ela diz, Cecília, não sei o que está acontecendo, mas eu estou mais feliz. Nossa, né? Olha, só isso, ser mais feliz calgar uma montanha, como eu digo, né? Imagina, a pessoa conseguir ter essa sensação de... E isso é real. A meditação traz isso mesmo. A gente tem mais disposição. É uma sensação que não dá pra pessoa... se a gente pudesse, né? Eu estudo filosofia, eu gosto muito de filosofia, e como diz já Platão falava que as palavras
né? Que a gente não aprende pelas palavras, porque a gente diz, ai, a meditação é uma coisa maravilhosa, mas as pessoas, a pessoa precisa interagir, a pessoa precisa enxergar isso, porque só as palavras, parece que elas pouco ensinam, ou pouco modificam. Mas então, olhem para as pessoas que praticam meditação. Vejam, muitos players praticam meditação. Tem muitos atletas de alta performance que praticam. O Djokovic, que é um atleta de primeiríssima linha do tênis. O Steve Jobs, que criou a Apple, praticava meditação. O Érico Rocha, que é um grande player brasileiro, pratica meditação. Bom, daria para ficar enumerando as pessoas que praticam. Mas vejam o quanto essas pessoas estão alcançando o seu sucesso e alcançando mais do que isso. Além do sucesso, realização e além de ser mais feliz. Tem um americano que escreveu um livro só sobre isso. Eu sou 10% mais feliz. Vocês podem adquirir, tem na Livraria Cultura aqui em Porto Alegre. O Dan Ehrenreich, ele escreveu um livro porque ele começou a praticar meditação, ele era viciado, tinha vários problemas. E ele era um talk show americano, como ele é até hoje. E aí ele começou a entrevistar pessoas que praticavam meditação, e ele começou a olhar para aquilo e disse, opa, aí tem alguma coisa que pode me ajudar e que me interessa. E aí ele começou a procurar professores de meditação, começou a meditar, e assim, hoje ele escreveu já um livro, já escreveu o segundo, porque ele andou pelos Estados Unidos, ensinando as pessoas das praças, nos lugares, porque ele ficou apaixonado, e aí ele tá tão mais feliz, e ele se livrou de tantos problemas, de pílulas, de mau humor, de agressividade, ele era uma pessoa difícil de lidar, que ele consegue, ele diz, não, as pessoas têm que praticar meditação. É lindo ver isso, né? Eu concordo, né? É muito lindo, mas isso, o que eu quero dizer é o seguinte, eu digo que o caminho mais fácil, eu pergunto sempre quando uma pessoa me diz, eu quero aprender a meditar. Por que você quer aprender a meditar? Qual é a motivação interna que você tem? Porque é mais fácil quando a gente identifica uma coisa clara. Por exemplo, eu sou uma pessoa insone. Eu quero parar de tomar remédio para dormir. Eu quero melhorar isso e eu vou praticar meditação. Ponto, ok. Porque isso vai fazer com que você faça todos os dias. Porque na hora que você diz, agora tô com preguiça, não sei, acho que vou dormir. Tu tem um objetivo, tu tem uma meta. E aí, essa é muito interessante, é o seguinte, as pessoas dizem, agora eu atingi minha meta, tô dormindo bem, agora eu posso parar de praticar meditação? Não pode. A meditação, ela é como qualquer coisa, como uma alimentação, não adianta tu comer um dia só saudável, né? Não adianta. Tu precisa manter essa rotina. Um dia lá que tu coma alguma coisa, algum veneninho, tudo bem, mas tu precisa ter uma continuidade. Como exercício físico, tu precisa ter continuidade. E a meditação é a mesma coisa. Aí tu vai pra academia, fica lá toda, né, toda malhada. Mas não, agora eu não preciso mais ir, porque eu já tô malhada, agora não preciso mais. Aqui do mês tu danou. É a mesma coisa. Então a meditação, é por isso que ela tem que ser uma coisa prazerosa. Você tem que encontrar com o tempo o prazer de estar ali contigo mesma. E aquela sensação que você vai viver, aquela sensação que você vai ter com a meditação, é só tua. E é uma coisa que você, às vezes, tu quer convencer os outros. Olha, você precisa aprender a meditar. Mudou a minha vida. E nós, mulheres, temos um mindset, digamos assim, um pouquinho mais sofisticado que o do homem. Temos ou não temos? Temos sim. Nós somos mais sofisticadas. Somos mais, digamos assim, mais borderline. Temos algumas coisas que nem a gente sabe, né? Mas, então, nós mulheres somos um pouquinho mais, né? Temos que tomar um pouco mais de atenção, digamos assim. Enquanto que os homens, é interessante isso, os homens começam a praticar meditação, porque, na verdade, o homem, principalmente, quando ele toma a decisão,
E é muito interessante. Ele faz e não se pergunta mais. Não, Cecília, eu decidi, vou meditar e acabou. Isso vai fazer parte da minha vida. Acabou. Não acordo de manhã e pergunto, vou meditar hoje ou não vou meditar? Não, eu vou. Isso eu já decidi antes. Isso é importante na vida da gente. Eu já decidi que vou aprender a meditar e que vou praticar meditação na minha vida. Eu não acordo de manhã e eu sento na cama, porque eu acordo, sento na cama e pratico. Essa é a minha rotina. Eu não acordo de manhã e digo, ai, mas hoje não. Ai, eu acho que não. Ai, será? Ai, tô cansada. Ai, não dormi. Ah, não. Essa decisão já foi tomada há 20, 30 anos atrás. E ponto. Isso ajuda muito o teu mindset, aquele poder de decisão. Decidir e pronto. Não tem mais dúvidas. E você sabe, e isso não é só pela minha pessoa que está falando aqui, você sabe por vários trabalhos científicos americanos, tem muitos trabalhos agora na internet, você pode pesquisar, os efeitos que estão mais do que provados da meditação. Há relatos de pesquisa, porque os americanos têm isso, eles gostam de ciência, né? Enquanto que no Oriente, a Índia, o Tibete, sempre praticaram meditação e viram os efeitos pela observação, que as pessoas eram mais espertas, duravam mais, tinham mais felicidade, mas pela observação empírica. Mas nós somos do Ocidente, e principalmente os americanos, eles são muito da ciência. E o que é a ciência? A ciência precisa provar. Tanto que tem um trabalho, que é um livro escrito por dois professores de Harvard, que eles foram para o Tibete aprender meditação, depois trouxeram os monges para os Estados Unidos para fazer testes em laboratório. Conseguiram convencer o Dalai Lama de deixarem os monges para os Estados Unidos, para eles testarem no laboratório, para eles, enquanto eles meditavam, medir os neurônios, como é que funcionavam, para se convencer de que realmente tinha efeitos. E hoje nos Estados Unidos tem pesquisas, nossa, aos montes, até para Alzheimer, pessoas que têm Alzheimer, e também a prevenção do Alzheimer. Prevenir a pessoa que está assim, ó, por exemplo, começa com falta de memória, distraído, começa a praticar meditação e começa a melhorar os sintomas. Então, você pode encontrar na internet milhares de coisas. Mas especificamente eu acho interessante que você, por exemplo, tenha a sua motivação particular. Se você é uma pessoa insone, começa a praticar meditação. Mas toma a decisão. Bom, eu não quero tomar remédio o resto da minha vida. Eu não quero botar meu dinheirinho lá para a indústria farmacêutica para cada mais rica. O meu dinheirinho vai ser gastar, quem sabe, em uma roupa bem gostosa para mim dormir. Né? Por que não? E aí, você começa a praticar meditação e você vai perceber dia a dia que você começa a dormir. Porque pensa comigo, tu resolveu todas as tuas pendengas do dia, aí vai lá, senta na cama, pratica a tua meditação e vai dormir, é outra coisa. É outra coisa. E isso vai fazer com que você todo dia melhore. Por isso que a motivação, eu acho bem interessante isso, porque a motivação faz com que você tem que saber que se você praticar, você vai atingir o teu objetivo. Isso você precisa saber, porque é legal a gente fazer uma coisa como ir à academia. Eu vou para academia para ficar com meus músculos bem fortes, para mim ter força muscular, ok. Mas eu sei que eu preciso fazer tantas vezes na semana. A meditação é a mesma coisa. Então eu quero dormir bem, eu quero acabar com essa insônia, eu quero ter uma qualidade de vida melhor, ter bem-estar, acordar de manhã com bom humor, acabar com aquela mazela. Ponto. Quando você tiver aquela inclinação, não vou meditar. Não, tu tem uma meta. E outra coisa que tem um mito, que meditar é difícil. Isso é um mito. Não sei quem é quem disse isso, que meditar é difícil. Não é difícil. Meditar é uma técnica simples que você precisa treiná-la todos os dias. E qualquer pessoa, de qualquer credo, de qualquer religião, pode aprender, porque meditação não tem nada a ver com espiritualidade. Espiritualidade tem a sua área. E outra coisa, eu vou ficar zen meditando? Não vai.
Não vai mesmo. O que tu vai ficar é atenta, focada, mais inteligente. Tu fica mais inteira. Mas zen, eu não vejo ninguém que pratica meditação fica zen. É uma coisa que veio para nós lá do Oriente, porque nós enxergamos aqueles monges lá todos isolados, que aliás, vamos combinar, né? Meditar numa caverna é uma barbada, né? Vai meditar aqui no nosso sufoco, né? Mas eles tiveram uma imagem estereotipada, né? Aí aparece aqueles caras, aquelas roupas estranhas, aí diz, mas eu vou ficar zen, vou... Não, ninguém fica zen meditando. Isso é outra espiritualidade, Deus, aquelas coisas. Ok, cada quadrado no seu lugar. Então, meditação é uma técnica que vai te deixar mais lúcido, mais acordado, mais inteligente, com maior capacidade de administrar suas emoções e realmente mais feliz. Isso é real. Todos os meus alunos melhoraram muito a sua vida, se sente muito mais feliz, se sente muito mais produtivo e falam muito dos insights. Eu consigo enxergar as coisas que eu não enxergava, eu consigo achar uma solução, às vezes, para um problema que antes eu não conseguia, ficava enredada e não achava. Ok, maravilhoso, tudo isso são efeitos que vêm de graça. Mas... hoje, especificamente, que eu tô falando assim, para as pessoas que têm insônia, que é o sofrimento, vamos parar, vamos acabar, vamos dar um time nisso e vamos aprender a meditar. Pratica todos os dias, faz a tua motivação, que você vai simplesmente, quando você perceber, você não precisa mais de pílula e você está dormindo melhor. Eu acho que isso é algo que está na nossa mão, não custa nada, não precisa de dinheiro, o investimento é só seu. Pega um bom professor, ensina a técnica, depois que tu aprender a técnica, tu pode ir ocasionalmente de mês em mês, de 2 em 2 meses num evento, que é legal. Eu tenho um grupo que se encontra mensalmente, isso é muito bom, porque dá um reforço na prática, mas depois tu vai praticar só com você. E era isso hoje, e vocês podem me seguir nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook. E entre no Instagram, façam o download do meu e-book, leiam, me mandam algumas notícias e que eu tenho o maior prazer em responder. E obrigada.